Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz de Jesus com vocês. É um prazer estarmos aqui nessa manhã de sábado. Um dia bonito, graças a Deus. Vivendo uma semana abençoada. Dia de chuva, frio, mas aqui estamos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tá? Um feliz sábado a todos. Aos amigos do canal Voz Ativa também, sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus alcance você. E você da TV Advia aí, Belo Horizonte também, que Jesus alcance você. Nessa série de temas, estamos estudando da esperança de Jesus. Hoje iremos falar sobre 1000 anos no céu. Muito bem, o que vem à mente de você que está aqui essa manhã, igreja, me ouvindo, você que está do outro lado da tela aí também, pensa no seguinte: o que será o céu? O céu vai ser algo bom ou algo ruim? O que você tem ideia? Você acredita no céu? O que motiva a você a querer ir para o céu? Porque ao longo dessa semana a gente viu, assistiu, embora a gente não estava lá no estado do Rio de Janeiro, mas presenciamos ali coisas que a mídia falou e não ficou muito agradável aos olhos humanos. Mas o fato interessante é que nós precisamos de pensar no céu. O que é o céu? Pensar na nova terra, pensar no período de férias. Como a Aisa cantou aqui, o Senhor é o meu pastor. Quando fala que é o meu pastor, não é o homem, mas é Jesus Cristo, o nosso pastor. É Ele que vai voltar, é Ele que vai ser o nosso muito maior lá no céu. Hoje nós não temos livros para liderar a igreja, isso é importante na nossa caminhada da fé. Mas no céu nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Será que o céu vai ser algo apenas para ficar andando, como já mostrou alguns programas por aí, dizendo que no céu você vai ficar andando, né? Como se fosse um animal assim, uma cabra, uma ovelha, de um lado para o outro, correndo? Será que vai ser assim? Não. Vamos entender um pouquinho o que é o céu. Abre sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso do 1 até o verso 20, final aí, Apocalipse capítulo 20. O fato interessante é que o céu será algo interessante, porque lá no céu nós vamos ter coisas boas, nós vamos poder viver feliz, vamos poder viver em paz, não vai haver nada do que é mal, vai haver só coisa boa. Agora, no céu agora está acontecendo uma grande movimentação, aonde Deus, com Jesus e seus filhos, Ele está para buscar nós aqui essa terra. Por quê? O mundo hoje está caminhando para a decadência cada vez mais, tanto na área social, física, emocional, na área financeira, em todas as áreas da vida do ser humano. O mundo está caminhando cada vez mais difícil. E quando a gente olha para esse cenário, só nos resta uma coisa: continuar confiando e aguardando em Deus algo de bom para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Diz o relato seguinte: vi também tronos, e destes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram por Cristo durante um tempo, 1000 anos. Com esse pensamento, convido você a curvar os seus olhos, inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos, aliás, inclinar a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Nosso Deus, Senhor Jesus e Divino Espírito Santo, pedimos ao Senhor mais uma vez que o Senhor continue, como o Senhor já continuou na lição da Escola Sabatina, durante os minutos que se seguem, que o Senhor ilumine a nossa mente, na compreensão da Tua palavra nessa manhã. Perdoa cada um de nós e abençoa cada lar que é representado no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Muito bem. Vamos ver algumas imagens para entender um pouquinho mais aqui. Quando
fala de 1000 anos, a gente tem que pensar no aspecto de que os sinais da vida de Jesus está acontecendo. Isso eu posso definir em 4 palavras. Por quê? Tivemos um estudo anteriormente falando sobre os sinais da volta de Jesus. E hoje nós estamos tratando aqui sobre o período do milênio. Por quê? O sinal da vida de Jesus, ele retrata em 4 pontos principais que estão ocorrendo, que é fome, guerras, terremotos e doenças incuradas. Isso está baseado em Lucas 21, versículo 10 e 11, onde retrata claramente esses 4 pontos principais. Mas quando nós acabamos de ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 4, diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos entender quais os grupos e como está lá entre o grupo dos salvos. Bom, avançando um pouco mais, olhando para esse mundo de hoje, está cada vez mais difícil encontrar o quê? A felicidade. Tem pessoas que estão tentando ser felizes, talvez no álcool, nas drogas, ou numa vida de prosperidade, ou na corrupção. Cada um tenta ser feliz, e isso é só você e eu andarmos por aí no dia a dia, tanto à noite ou de dia, vamos encontrar pessoas assim. Em Belo Horizonte, por exemplo, tem uma rua chamada Rua Guaicurus, que é bem no centro de Belo Horizonte ali, e tem um certo lugar onde homens sobem com a cara séria e descem com a cara feliz. Entre aspas, se é que vocês estão me ouvindo, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ou seja, vão em busca atrás de pessoas que vêm dos seus corpos. Eles sobem de forma séria e descem feliz. Pergunta, será que isso é felicidade? Não. E tem muitas pessoas que vão assim. Olhando para essa imagem aqui, você vê pessoas chorando, tristes, no mundo da escuridão, no mundo das trevas, tentando ser feliz. Do outro lado, corredor do hospital, porque como está claro aqui, mas ali mostra o corredor do hospital, cheio de pessoas doentes, cada vez mais, se torna mais comum hoje em dia. Também temos pessoas que estão acamadas, talvez no último estágio da vida também. Há pessoa nesse estágio, isso não é questão de vivendo. Porque esse conflito que teve essa semana foi tão repercutido que há uma certa divergência de um lado e do outro. Mas a ação da polícia foi correta, porque a gente sabe que isso, por causa do amor se esfriando, o pecado aumentando, leva a isso a acontecer. Então isso traz o quê? Devido à desigualdade social, devido ao acúmulo de riqueza na mão de uns e diminuir o recurso na mão de outros, acaba acontecendo isso. Essa imagem aqui mostra o armário vazio de pessoas sem comida, e ali é uma fila de pessoas tentando encontrar emprego. É a coisa mais comum hoje em dia. Ou seja, talvez possa existir emprego, mas talvez as empresas estão exigindo muita qualificação, ou tem pessoas que não desejam trabalhar também, são os dois lados, mas há desemprego, há desigualdade, há fome. Além do mais, também nessa imagem aqui você vê crianças amontoadas pedindo comida. Isso não é só aqui no nosso país, no mundo afora está assim. Ali, mais uma fila de crianças estendendo as mãos para tentar achar comida, ou quando recebe. Na África, há lugares, por exemplo, que as pessoas passam fome. Por exemplo, em Moçambique, há dificuldade de encontrar água e comida, porque lá as roupas das pessoas, só você no YouTube, você vai assistir lá vídeos de pessoas que vivem com a roupa tão surrada, tão rasgada, o sol a mais de 40 graus, tentando encontrar comida e água para beber. E quando encontra água, uma água bem jagada, salobra, talvez quem sabe. E muitas das vezes nós temos o bom e do melhor em casa, e mesmo assim ainda reclamamos. Eu não queria comer isso, eu queria comer aquilo outro. Entende? E temos água em abundância. Se você for, por exemplo, em alguns lugares de Minas Gerais, por exemplo, você vai encontrar aqueles vilarejos bem lá no fundo, aonde há nascente de água, um rio pequeno correndo ali, as pessoas com seus pequenos sítios ou fazendas, não importa, mas encontra a água à vontade. Quem já viu aqui, por exemplo, quando alguém tem uma mina d'água e coloca ali um pedaço de madeira ou bambu
para encontrar a água, e aquela água fica descendo em abundância, chamada bica. Quando já viu isso? Muito interessante, você já sabe disso. Ali aquela água vem correndo, e eu já vi um vídeo onde o nome do vídeo é Ciclóide Mineiro, onde a pessoa fez ali aquele reservatório de água, fez a sua área de serviço com a cozinha, e aquela água fica correndo dia e noite. Ciclone de tudo, é o nome do programa. E ali nesse programa mostra a criação de animais, plantações, e a água correndo o tempo todo em abundância. E aqui, nós vamos nas grandes cidades, temos que pagar água, a água sai cara, às vezes, em alto preço, não água de qualidade. E quando a gente precisa tomar água, tem que comprar água para. Mesmo assim, qual o risco de ser uma água talvez engarrafada de própria torneira, e ali colocam lá com selo e diz que é água que se vende por aí. Então, nesse momento de eventos, isso vem ocorrendo. Também vai acontecer também enchentes, fogaréu, inundações, terremotos, e isso, frio também, intenso calor. São imagens que você já conhece. E aí cada vez mais vai acontecer nessas ondas. Isso aqui é um desastre que ocorreu primeiro em São Paulo, com a água que veio desse carro, e a pessoa veio a óbito, morreu. Também temos também acidentes de carros, que não sobra nada, né? Cresce o número de feminicídios e estupro no Brasil. Isso tem aumentado muito. Menino de 10 anos morre com intoxicação de bombom, alimentos. Você já viu esses casos por aí, tem sido muito comum. E esse pai chora pela morte do seu filho. Guerras ao longo do mundo, terremotos. Isso aqui é uma imagem de baixo do viaduto aqui de São Paulo, onde pessoas na rua dormindo. E tem crescido cada vez mais isso no nosso dia a dia. E aí Jesus olha para esse planeta Terra e vê o seguinte: eu estou no controle de tudo. Aí você pode perguntar, mas como que é isso, Daniel? Deus está no controle de tudo. Ainda que as coisas não aconteçam como a gente deseja, mas no livro de Abacuque fala o quê? Ainda que não floresça nada, Deus está o quê? Atuando, abençoando, nós devemos confiar em Deus. Ainda que a figueira não floresça, não dê fruto, ainda que não haja nada, nós devemos confiar o quê? Plenamente em Deus. Não é fácil, nós devemos crer, confiar. Podemos viver num mundo de paz e meia caos, junto com quem? Jesus Cristo. Isaías 45:18 diz que Deus criou esse mundo que para a habitação, não para caos, ou seja, para a confusão como hoje o mundo está. Ele criou para ser tudo perfeito. Ele fala que Ele estará conosco até o fim do tempo, até o final. E aí ele olha para esse planeta Terra, tudo isso nessas 4 imagens, embora vocês estão vendo ali de forma bem mais clara. Se fosse à noite, talvez estaria um pouco melhor a imagem para você visualizar. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que Deus está no controle de tudo. O homem pode falar que vai acontecer, que vai fazer, que vai isso, vai ser aquilo outro, mas a resposta de Deus é de quem? Vem de Deus. Talvez eu não sei qual tem sido a sua luta ao longo da semana. Talvez você não sabe qual tem sido a minha luta ao longo da semana. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Mesmo a gente não merecendo, Deus está sempre ao nosso lado. Em Salmo 62, versículo 11 e 12, fala claramente que uma vez Deus falou, 2 vezes ou 3 vezes, Deus está no controle de todas as coisas. Que o poder pertence a Ele. Então o homem pode falar o seguinte: vai chover amanhã. O outro pode dizer, vai dar sol. Mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Ao sairmos de casa e voltarmos para casa, é bênção de Deus para a nossa vida. Então pensar no céu não é algo ruim, é algo bom. Porque o próprio Jesus falou que eu voltarei. Então pensar 1000 anos no céu, onde nunca mais haverá nada que é mal, é algo bom. Porque vamos trabalhar? Vamos sim, mas vamos trabalhar num trabalho tranquilo e equilibrado em paz. Não vai ser um trabalho como hoje, trabalhamos talvez 10 horas, 12 horas, ou 6 dias seguidos. Tem pessoas que trabalham em 2 empregos para tentar manter a sua sobrevivência. E tem outros que às vezes nem trabalho tem, fica às vezes dependendo de ajuda por aí fora. Então,
devemos confiar, mesmo que tudo pareça que perdido. Aqui no capítulo 20, versículo 4, nós vemos claramente que Deus voltará, e aqueles que foram decapitados, quem foram essas pessoas? Lá atrás, muitas pessoas morreram em prol da palavra de Deus. Ontem foi comemorado o dia do quê? Dia da Reforma Cristã. Mas para o mundo, dia das bruxas. Vocês sabiam que um jovem cristão ontem, por ele trabalhar numa empresa, ele teve que se vestir a modo caracterizado para ir a essa festa. Eu parei e pensei assim: eu jamais faria isso. Mas jovem cristão. Mas não estou aqui para ajudar ninguém, mas o que eu digo é o seguinte: tem cristão que participa disso, sabia? E diz mais: quando a pessoa tem essas pequenos enfeites de Halloween nas suas portas, está nada mais, nada menos do que oferecendo culto ao diabo, a Satanás, e os demônios caídos. Não importa se a escola pediu, a faculdade pediu, a empresa pediu, não importa. Você está participando de coisas cultuais ao diabo. É simples assim. É interessante que o povo, em vez de buscar a Deus, busca o quê? Ao contrário. E aí, os acontecimentos que marcarão o início do milênio. A primeira vinda de Jesus já aconteceu quando ele veio como frágil bebê. Agora ele virá pela segunda vez como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então ele vai trazer o quê? Uma nova era sem pecado, e será o dia da vitória final de Jesus sobre essa terra e para todos nós. Amém? Portanto, nós viveremos em paz e felizes com Deus. E aí fala da ressurreição dos justos. Me acompanhe aqui no capítulo 20, verso 6 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão pelos mil anos. Ou seja, nós vamos participar com Jesus na primeira ressurreição, cujo que está aquele que for fiel a Deus até o fim, perseverar até o fim, esse receberá de Jesus a coroa da vida. Portanto, agora é o tempo da graça, é o tempo da salvação em Jesus Cristo. É o tempo de nós buscarmos, é tempo de vivermos com Ele. Por isso que pensar no céu é algo bom para nós, para todos. Além do mais também, será a ressurreição dos justos vivos. Mas quem são os outros mortos? A gente sabe que a Bíblia classifica dois grupos de pessoas: justos, mortos, ressuscitados, e ímpios, que acordarão após o milênio. Quantos aqui já assistiram o filme A Última Batalha? Então vamos reassistir novamente, porque ali se resume o livro do grande conflito e eventos finais. Ali fala claramente tudo o que irá acontecer para o encaminhamento chamado escatologia, para o tempo do fim, encaminhamento do tempo do fim, das coisas que ocorrerão até a vinda de Jesus. Nós sabemos que agora é o tempo de graça, é o tempo de salvação. É o tempo onde Jesus está à porta do coração batendo, chamando cada pessoa para voltar-se para Ele, para entender que há um céu e há um lago de fogo. Cada um faz a escolha. O caminho do céu existe o quê? Pedras, existe barreiras, mas se nós seguirmos esse caminho estreito que é Jesus, vamos herdar a vida eterna. Como eu estou dizendo aqui, eu avisto uma terra feliz. Quando a irmã contou a história aqui das crianças, veio a palavra céu. Não combina nada, nem música, nem nada, mas tudo se encaixa. Porque haverá um céu de justiça e de paz. Haverá um lugar onde eu e você, quem paga aquele aluguel? Pagar aluguel não é fácil. Quem paga aluguel não mais pagará aluguel. Quem tem a sua casa própria não mais pagará impostos, porque não vai viver talvez em locais montados de casas. Não quero citar a região, mas você já sabe o que eu quero dizer. Há muitas pessoas que vivem em locais montados, um embaixo, outro em cima, outro no buraco, tentando viver de uma forma para não pagar aluguel, enquanto outros vivem em palacetes, lugares
sofisticado. Estou dizendo que é errado, mas estou dizendo que hoje há uma desigualdade, há um desequilíbrio nessa parte de finanças, e Jesus vai o quê? Vai igualar tudo. Vamos ter casa boa, com rua de ouro e outras coisas maravilhosas. Apesar de que isso não é a base para estar no céu é quem? É Jesus. Se não for Jesus, não adianta pensar nisso. Então haverá os dois grupos, o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos, e eles estarão então o quê? E aí a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52 diz que nós seremos transformados. Imagina aqui, alguém que andava com o andador, agora não anda mais. Alguém que andava na cadeira de roda, agora anda normal. Quem estava acamado agora está livre. E quem era talvez mais experiente, quer dizer mais idoso, volta a ser jovem. Ou seja, todos serão jovens e eternos para sempre. Amém. Ou seja, hoje nós somos seres humanos mortais. A imortalidade quem tem é só Deus. Quando Ele voltar, Ele nos dará uma vida para nunca mais morrer. Isso não quer dizer que a gente vai ser imortal, tá? Entenda isso. Nós vamos ser seres humanos como era lá no começo antes do pecado, para viver eternamente. Agora pai, pensa, se Eva e Adão tivessem comido da árvore da vida ainda depois, o pecado seria o que? Eterno. Por isso que você recolheu a árvore da vida, recolheu o paraíso no céu, que está acima do segundo céu, aonde Deus habita, e Ele vai voltar para restaurar tudo. Ou seja, aonde Jesus nasceu será o local aonde a nova Jerusalém vai ficar. E de lá Deus vai governar todo esse planeta. Então, tudo será mudado. Aqui é uma imagem da nova Jerusalém, a capital onde Jesus, quando ele, depois de ter ressuscitado, passou 40 dias orientando 500 pessoas, ele subiu para o céu, será o local que ele vai voltar para estabelecer a nova Jerusalém. E ali a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, claramente que os justos mortos serão o quê? Ressuscitados, com corpo incorruptível, ou seja, para nunca mais morrer, nunca mais pecar, nunca mais envelhecer. O corpo corruptível que hoje temos é um corpo sujeito a pecado. E então, justos mortos, justos vivos, todos serão então, ali naquele momento, serão levados para o céu. Agora vem uma pergunta: Jesus vai pisar nessa terra? Não. Vai mandar os anjos dele buscar a cada um de nós. O anjo protetor que nos guardou até aqui, e estará o anjo relator também, que escreveu a nossa vida nos livros do céu. E ele então vai mandar os seus anjos buscar cada um de nós. A Bíblia diz que não tem arrebatamento secreto, como alguns dizem por aí. Não existe isso. A igreja ocorrerá o encontro na segunda vinda de Jesus, porque para alguns dizem que haverá segunda oportunidade. Não existe isso. E então todos os ímpios, de acordo com 2 Tessalonicenses, será morto pelo sopro da boca de Deus. Ou seja, Cristo vem pela segunda vez, nos leva para o céu. Lá no céu a gente fica 1000 anos com Jesus, avaliando casos, por que essa pessoa foi para o céu, por que essa não foi para o céu, e os ímpios não podem a terra. E a terra o quê? Sem forma vazia. Abre Jeremias capítulo 4 aí, deixa Apocalipse marcado. Abre Jeremias 4, por gentileza. Jeremias capítulo 4, versos 23 a 26. Me acompanha aí na leitura aí. Jeremias 4, verso 23 a 26. Vou esperar você achar. Jeremias 4, verso 23 a 26. Todos acharam? Amém? Me acompanhe. Jeremias 4, 23 a 26. Olhei para a terra, ele sem forma vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eles que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, eis que a terra fértil era o que? Um deserto,
e toda a sociedade estavam o quê? Derribada diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Ou seja, de acordo com 2 Pedro 3, versículo 10, tudo que está aqui vai pegar o quê? Em tudo, vai ser tudo demolido. Quando os discípulos olhavam para Jerusalém, olha Jesus, que cante com som bonita, templos, casas, Jesus falou: filho, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. E assim ocorreu. Então estamos imaginando o tempo de Cristo. E Jerusalém foi sitiada no ano 65 e no ano 70, ela foi destruída, não ficou nada. Hoje só existe ruínas, ela foi reconstruída em cima da antiga cidade. Hoje você tem os muros apenas como lembrança daquilo que sobrou, mas a cidade ela foi reconstruída novamente nessa era agora, mas tudo que era do passado está demolido. Ou seja, na segunda vinda de Jesus, tudo será o quê? Demolido, destruído, não ficará nada sobre nada. E aí então, Jesus mandará tudo com o esplendor pelo sopro da sua boca. E no capítulo 20 de Apocalipse, agora a gente volta lá, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1 e 2, não vou ler, vocês já sabem o relato, diz que o inimigo ficará preso por circunstância. Ele não terá uma algema, não terá uma corrente, ele não terá uma tangente para o prendê-lo. Ele vai ficar preso por circunstância. Por quê? Salvo no céu, ímpios no pó, e Satanás vagando pela terra com seus demônios caídos. Então não vai mais ter a luz do sol, nem da lua, nem essa luz aqui, porque tudo vai pegar o quê? Escuridão em trevas. Então ele quis ser Deus, agora vai ter seu momento de ser Deus. Então ele vai ficar de um lado para o outro, preso circunstancialmente, porque não tem nenhum ser humano mais na terra. Salvo no céu, ímpios no pó, aguardando o milênio então acabar para ser julgado e então depois destruído. E aí a terra ficará vazia sem forma, como nós acabamos de ler aqui, como foi lá no começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era a terra o quê? Sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus depois separou a água e terra, e assim vai ficar novamente a terra ali, como foi no começo. E está próximo à vida de Jesus. A gente pode ver isso claramente. Então o céu está muito perto. Como diz a música do Arauto, o céu é aqui. Quando eu começo a orar, quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu prego a palavra, quando eu vou para a igreja, quando eu faço da minha casa ou da sua casa um pedacinho do céu. Então devemos pensar sobre isso. Quantos aqui trabalham no dia a dia e já tirou férias esse ano? Bom, você sabe que as férias passam rápido, 30 dias, você faz um monte de planejamento, de viagem, etc, etc. Mas, no final das contas, você tira uma semana, viaja e volta e passa rápido. Mas imagina, 1000 anos no céu com Jesus, 1000 anos de paz, 1000 anos de alegria, 1000 anos de juventude eterna. Agora pergunta, será que a gente vai trocar o céu por coisas bobas dessa terra? A gente tem que parar e pensar. Nesse quadro aqui está mostrando claramente o fim da graça. Ou seja, o que é a graça? Quando Jesus para de interceder no céu, então nós temos a primeira ressurreição, salvos vão para o céu, ímpios são destruídos, e depois vem o que? A segunda vinda de Cristo, e acontece o milênio, onde o milênio ficará preso. Depois de 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição, onde os ímpios serão ressuscitados, serão julgados, destruídos. Na sequência, a cidade santa desce e eles serão descidos pelo fogo, a cidade santa fica aqui como salvos e começa o novo céu e a eternidade para sempre. A Bíblia diz que os justos fazem uma belíssima viagem até o céu. Apocalipse 8, 1 a 3, claramente a gente vai viajar durante uma semana e vamos parar no sábado para arrumar o sábado e depois continuamos na viagem até o céu. E os justos, juntamente com Jesus, viajarão além dos planetas, além do sol, em direção à santa cidade, com portais de pérolas, onde o próprio Jesus dará boas-vindas, Mateus 25, 34. Além do mais, aqui está a nova Jerusalém. Aqui é apenas uma imagem, claro que não dá para imaginar. Se a gente pegar 1 Coríntios 2,9, diz o quê? Que o olho não viu, que a mente não pensou, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Deus tem coisas muito boas para nós. Apocalipse 24 nós acabamos de ler, vamos ver o ano do céu com Jesus, e aqui os acontecimentos finais. Então, após o milênio, dono para julgar, onde Deus vai julgar cada um. Ou seja, hoje o julgamento está em andamento, um juízo investigativo.
Deus sabe quem está salvo, quem não está salvo hoje. No céu não vai ter, porque Deus não poderia salvar o pecador que rejeitou a sua graça para permanecer no erro do pecado. No céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa: pessoas que nós pensávamos que estariam no céu, não vai estar. Segunda surpresa: pessoas que a gente dava por certo, ela não vai estar lá. E a pessoa que você jamais pensava, puxa vida, você bebia demais, você fazia tantas coisas erradas, você está no céu. E a terceira surpresa, que pela graça e misericórdia de Deus, eu e você devemos estar lá pela fé em Jesus Cristo. Amém? Não vai ser fácil, mas nós temos que batalhar junto com Jesus para que eu e você estejamos no céu. Quantos aqui viu a cena ao longo pelas redes sociais dos nossos irmãos nigerianos sendo caçados como animais lá na Nigéria? Você viu essa imagem? Embora a mídia não fala, mas tem andamento 11 guerras e muitos irmãos lá na Nigéria foram caçados como animais e foram queimados vivos também. Então as redes sociais do YouTube mostram isso, aonde alguns governantes não querem quer sancionar algumas redes sociais, mas lá muitos irmãos foram queimados, foram caçados. Em alguns lugares não pode ter cristianismo livre, porque se existir é perseguido e morto. Algumas religiões têm predominado no mundo. Não vou citar nomes aqui pela rede social, mas a gente sabe que tem algumas religiões onde proíbe o seguinte: se você chegar a tal país sem Bíblia e dizer que é cristão, você é deportado de volta para o seu país. Mas se você entra pela segunda vez com a Bíblia, você então é preso, julgado e morto. E assim muitas pessoas morrem em prol da palavra de Deus, como tem acontecido ao longo do tempo do cristianismo, na nossa história. Apocalipse 16:7 diz que ouvi do dono do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízes. Ou seja, os juízes de Deus são corretos para com a raça humana na terra, após então o milênio. E hoje está lá no céu Deus avaliando cada pessoa na terra. Deus está avaliando o Brasil todo. Deus está avaliando a África de uma forma geral, a Europa, a Ásia, os países das Américas. Deus está avaliando todo o planeta Terra. Deus está avaliando cada pessoa, desde a criança ao adulto, para minimamente saber quem pode ou não entrar no céu. Claro, além disso, vai da escolha de cada ser humano hoje na terra também. E aí, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 2 diz que João, em visão, ele vê o quê? A santa cidade descendo, com os salvos dentro, e ali o próprio Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e todos os salvos, ele estará conosco e ele vai governar para sempre essa terra. E aí, vai ser com algo deslumbrante, a gigantesca santa cidade, descendo com todos os inimigos para pousar na terra, no mesmo lugar onde Jesus se assentou. E ela tem mais de 2.400 quilômetros quadrados, cabe todas as pessoas desse planeta Terra, que são 8 bilhões. Só que a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo, cada um vai fazer a sua escolha. A nova Jerusalém, onde vamos viver para sempre com Deus. Ímpios vão ressuscitar, vão entrar na cidade de Deus. Porém, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai vir fogo do céu e vai destruir o mal para sempre. E aí, no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 7 a 10, diz claramente que ao ressurgir, os grandes comandantes, os grandes gigantes, como Golias, Hitler e tantos homens que ajudaram a matar pessoas inocentes, que ajudou a matar tantos judeus, estarão de pé naquele dia para ser destruído e julgado pelo fogo. E aí os homens vão perecer e toda aquela cidade será destruída e tudo o que vai descer fogo do céu e enxofre da terra e vai queimá-los para sempre. E aí então haverá receber lá do fogo. E então aqui nessa parte fala do milênio e aqui fala a parte do céu, onde tudo será destruído, tudo será renovado e vamos viver para sempre com Deus. Aqui é só um diagrama para vocês entenderem o milênio, últimos dias, estamos vivendo agora.
aqui está: volta de Jesus, ressurreição dos justos, ascensão dos vivos, mortos e dos vivos, aprisionamento de Satanás, terra desolada. Depois durante o período do milênio, justo no céu, ímpios mortos não ressuscitam, Satanás preso por circunstância e a terra descansa. Depois da eternidade, santidade desce para a terra, ímpios mortos ressuscitam, Satanás é solto, julgamento final, destruição final, e depois vem a nova terra. E aí vem novo céu e a nova terra, onde devemos viver para sempre com Deus. Além do mais, aqueles que confiam em Deus herdarão a terra, possuirão um santo nome, o santo nome de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Além do mais, diz aqui: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a minha destra fiel. Além do mais, Cristo, ele... Tiago, dá-me por favor lá, você entrou uma música ali. Além do mais, aqui, nós temos aqui uma outra imagem para voltar. Volta lá que tem duas datas que a gente mostra ainda. Não temos, porque estou contigo, né? Isaías 8:10. Aquele que crê em mim, ainda que seja novo, viverá. E eu não deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, o vosso coração há de se alegrar. E além do mais aqui, nunca mais haverá lágrimas e mais dor. Esta semana a gente vê pessoas levando seus entes queridos para serem enterrados, pessoas perdendo pessoas, e aí nunca mais haverá dor. Além do mais, nós vamos viver para sempre com Jesus. E ele fala: filho, se você for fiel a mim... Tiago, passa para a próxima imagem, por favor. Além do mais aqui, aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? A próxima imagem, que é a última, e eu quero terminar aqui, ó. Essa é a frase diz claramente: nós devemos ter Cristo hoje e sempre. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você deseja ter Jesus hoje e sempre? Pode deixar essa imagem, Tiago, um pouquinho. Então, já ouviu essa frase? Vamos falar todo mundo junto? Vamos ensaiar aqui? Eu quero Cristo hoje e sempre. Começou o ensaio, vamos falar todo mundo junto, bem firme. Eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 17. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que eu diga: vem. Quem tiver sede, quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus. Então, ao acontecer o fim da graça, o fim da intercessão de Cristo no céu, ele vem para buscar cada um de nós. E então começa a queda das 7 pragas, começa então a perseguição dos cristãos. Jesus vai poupar a vida de algumas pessoas para não perder a salvação. Alguns estarão perante montanhas, bosques escondidos, alguns vão ser levados perante a autoridade para ser testados e provados, mas o fato é que aquele que permanecer fiel até o fim receberá de Jesus a coroa da vida. E após a segunda vida de Jesus, leva nós para o céu. A terra fica vazia, ímpios não podem a terra, salvo no céu. Depois de 1000 anos ocorre a segunda ressurreição, onde todos os ímpios serão julgados conforme tudo que Jesus mostrou. E aí acontecerá a cena mais impactante da terra, onde toda a raça humana se dobrará o seu joelho em terra para reconhecer a soberania e a justiça de Deus, não com o intuito de salvação, mas para reconhecer: levanta da terra, vão se armar com os sortes da terra, ao comando de Satanás, vai marchar pela terra. A cidade de Deus vai descendo do céu. Nesse momento, quando eles fizerem o último ataque, desce fogo do céu, enxofre da terra, queima tudo, destrói tudo, fogo que consome enquanto haver matéria. Acabou a matéria, vira cinza. Jesus pisa no monte das oliveiras, fragmentos do grande vale, Zacarias 14, e o grande conflito na parte final. Ali Jesus então estabelece um novo céu e uma nova terra, onde viveremos felizes para sempre com Deus. Portanto, hoje é o tempo da graça, é o tempo da salvação. Por isso que essa frase: eu quero Cristo hoje e sempre. Enquanto a Ásia canta a última mensagem dessa manhã, gostaria que você fizesse uma reflexão na vida hoje. Se Jesus voltar hoje,
você e eu estaremos prontos para passar 1000 anos com Jesus? Porque viver 70, 100 anos é pouquinho, eternamente é muito melhor. Portanto, Cristo hoje nos chama a gente hoje a nos preparar, a entender que temos o céu a ganhar. Não se preocupe se a igreja hoje está com poucas ou com muitas pessoas. Se preocupe com você. Se preocupe quem está do seu lado que quer ir para o céu. Eu tenho que preocupar com a minha família que quer ir para o céu também. Claro, posso precisar querer ou não, é a escolha deles. Você do canal Voz Ativa, você tem que se preocupar também se você quer ou não ir para o céu. Você da TV de Vir em Belo Horizonte, você escolhe se quer ou não para o céu. Cada um faz a escolha se quer ir ou não para o céu. Hoje é o tempo da graça, é o tempo da salvação. O meu desejo é que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada da fé, que é o caminho estreito, porque o caminho estreito é Jesus, o caminho largo é o mundo. O mundo está aí oferecendo um monte de coisa, mas Jesus tem um caminho muito melhor que vale a pena. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Esperavas
Sabe, igreja, a gente tem tudo para a gente chegar no céu, mas a gente sabe que, como diz o livro do Grande Conflito, que não mais vai existir pecado. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existe. O universo inteiro está purificado. A única palpitação de harmonioso júbilo vive por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana luz, vida e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e gozo, declaram que Deus é amor. É isso. Nós possamos buscar esse tempo de Jesus. Teremos aqui mais algumas horas, uma nova semana. Muita coisa está acontecendo. Estamos já caminhando para o fim do ano de 2025. E muita coisa vai acontecer com a gente. Que eu e você possamos permanecer firmes com Jesus, orando um pelo outro, e na tarde, quem não está aqui, convidando, orando e convidando. Aí a pessoa decide se ela quer vir ou não. Mas o que importa é que você se preocupou com ela, se preocupou com ele. Isso é importante. Porque o céu não terá graça se eu e você não estivermos lá pela graça e misericórdia de Deus. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, obrigado ao Senhor pela oportunidade de vida. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Suplicamos nessa manhã o perdão de tudo o que temos falado contra Ti. Aceite, ó Deus, a cada um de nós pela Tua misericórdia, graça e vontade, e abençoa a cada um de nós, desde o menor ao maior. A cada família que é representada, que a mão do Senhor se estenda sobre nós. Aos nossos amigos convidados também, que o Senhor possa abençoar eles em todas as áreas da sua vida, suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um de nós, espiritual, física, emocional e material. Dá-nos a tua paz, dá-nos o restante sábado na tua presença. Dê a nós, ó Pai, a unção do Espírito de Deus, e suplicamos que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos livre de tudo que é mal, e nos dê a tua paz. Obrigado por tudo, fique conosco hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja, todos juntos, vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom almoço, um bom sábado, e até o próximo culto na graça e na paz de Jesus.